Clonagem é a última novidade que a ciência se orgulha de proclamar. O homem, na sua procura desesperada por poder e glória, atingiu o máximo, querer imitar a Deus no ato da criação. É mais uma das múltiplas manifestações da multiplicação da ciência, tal como profetizado por Daniel, a qual teria lugar nos últimos tempos, Daniel capítulo 12, versículo 4. Todavia, mesmo que percorram todo o espaço sideral, jamais lograrão realizar a obra da criação divina, a qual não tem par, já que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Como é dito, e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. E que maravilha! Foi o Deus triuno quem interveio nessa criação. Uma criação também ímpar, porque Deus formou o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. Tendo nesse momento, o homem foi feito alma vivente. É isto que o homem não pode jamais fazer: dar o fôlego da vida e criar uma alma, porque a vida e a alma são coisas únicas e exclusivas de Deus, que pertence a Deus. Foi dado ao homem, mas pertence a Deus. Foi também Deus quem fez a primeira e única clonagem humana. Na verdade, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem formou uma mulher, Eva, e trouxe-a a Adão. Vemos isso em Gênesis capítulo 2, versículos 21 e 22. Lemos em 1 Samuel capítulo 2, versículo 6, que a vida, além de ser um dom de Deus, é uma prerrogativa subordinada à vontade de Deus. Só Deus tem o direito de dar e tirar a vida. Só Ele é soberano. O seu conselho é firme, faz toda a sua vontade. Isaías capítulo 46, versículo 10, e ninguém se lhe pode opor. Isaías capítulo 44, versículos 6 a 8. O homem pode buscar na ciência soluções passageiras para melhorar o seu exterior. Mas é Deus quem tem pleno domínio sobre o interior, pois é Ele quem o formou. É Ele que está na origem da formação de cada ser humano, quer no corpo, quer na alma, quer no espírito. Por isso Davi podia testemunhar: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e o teu livro todas essas coisas. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Salmo, capítulo 139, versículo 16. O Senhor, dirigindo-se a Jeremias, declara desta forma: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Isaías declara que o Senhor o formou desde o ventre para seu servo. Isaías capítulo 49, versículo 5. Estas passagens bíblicas provam claramente que o Senhor tem pleno controle sobre a vida humana desde o momento da concepção, até mesmo antes. Logo, o Senhor não pode intervir na criação de uma alma, corpo e espírito objeto de uma clonagem científica feita pelo próprio homem. Somente o resultado do processo normal de reprodução permite a existência real e efetiva de alma e espírito humanos. Esse é verdadeiramente o propósito do Senhor, a reprodução mediante filhos e não mediante clonagens. Aos reprodutores chama o Senhor de bem-aventurados no Salmo capítulo 123, versículos 3 e 5, e aos filhos chama o Senhor como herança dele proveniente. Afinal,
Os propósitos humanos são o cume e a prova da maldade do homem e do seu objetivo em querer tornar-se igual a Deus. Infelizmente, esquecem-se dos relatos bíblicos e das consequências que advieram para a humanidade quando esta quis equiparar-se a Deus ou chegar a Ele pelos méritos próprios. A primeira vez que isto ocorreu foi precisamente no Jardim do Éden, quando Adão e Eva desobedeceram à ordem expressa do Senhor, comeram do fruto da árvore do conhecimento do mal, do qual o Senhor lhes tinha proibido que comessem. A maldade de Satanás foi precisamente esta: sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Gênesis capítulo 3, versículo 5. Esta foi a sua conversa ardilosa e astuciosa. A consequência desse ato foi fatal. O pecado entrou no mundo, com ele a morte física e espiritual e a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden. Gênesis capítulo 3, versículos 23 e 24. Mais tarde, quando do dilúvio, porque também não quiseram ouvir a voz de Deus e porque se consideravam autossuficientes, pereceu toda a humanidade com a exceção de Noé e da sua família. Gênesis capítulo 6. Passado algum tempo do terrível juízo que Deus tinha efetuado sobre a terra, quis o homem mais uma vez ser igual a Deus e para efeito começou a construir a torre de Babel. O seu propósito era evidente. Eles disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque os céus, e façamos-nos um nome. Gênesis capítulo 11, versículo 4. A resposta do Senhor foi mais uma vez: eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda uma a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Gênesis capítulo 11, versículos 7 e 8. Ao longo da história do homem tem sido sempre este ciclo. O homem quer subir, quer ser igual a Deus, e Deus, com grande paciência, mas também com ira, desce e derrama o seu juízo sobre os homens ímpios. O mesmo ocorre com aqueles que querem clonar o homem, pois o Senhor não dorme, nem tosqueja. Salmo capítulo 121, versículo 3, e julgará justamente quem dele zomba e escarnece. Perante o orgulho do homem, a Bíblia tem resposta: maldito o homem que confia no homem. Jeremias capítulo 17, versículo 5. Essa é a sentença de Deus, a maldição, a condenação. E quem é o homem? É porventura melhor que o Criador? Pergunta Jó, em Jó capítulo 4, versículo 17. Qual o barro, pó da terra, qual a autoridade do homem para questionar a Deus e se insurgir no esconderijo dos insondáveis mistérios do Criador? Mas mais que isto, o que pode dar o homem pelo seu resgate? Marcos capítulo 8, versículo 37, nada, absolutamente nada, pois toda a riqueza do mundo seria manifestamente insuficiente. Quão verdadeiras são as palavras do salmista: é melhor confiar no Senhor que confiar no homem. Salmo 118, e versículo 9. O homem, na sua irremediável tentativa de se tornar grande, igual a Deus, ensoberbece a si próprio, contudo, em milésimo de segundo, tudo se destrói, ruído pela sua própria concupiscência. Mas aquele que confia no Senhor é bem-aventurado. A ação de Deus em nós é única. Além do ato criativo sobre o corpo, o Senhor, aqueles que se humilham perante Ele, nele creem e se arrependem, diz o Senhor que somos conforme a imagem do Filho, Romanos capítulo 8, versículo 29. Superior a qualquer clonagem, só o Senhor é titular do dom da vida, da transformação e da nova vida espiritual, acessível para todo o que crê. João capítulo 1, versículo 12. Naturalmente que a clonagem nada tem a ver com
as transplantações de órgãos, na verdade, nem existe correspondência entre os transplantes e a clonagem. É inimaginável que no futuro um órgão de qualquer animal possa ser clonado para ser transplantado no homem, ou é transplantado enquanto tal, ou então é uma modificação contra a natureza. Dizer que se espera na clonagem um mundo melhor é pôr mais uma vez o destino humano nas mãos do acaso e da glória humana. O mundo melhor apenas pode ser obtido mediante Jesus Cristo e a salvação que Ele traz. Por outro lado, prezado amigo que está a me ouvir e ver este vídeo, com surpresa ou mesmo recusando estas ideias, que pensa que tudo que tem ou tudo que faz se consegue por si próprio ou pelos seus meios, lembre-se apenas do seguinte: a vida pertence a Deus, inclusive a sua própria vida. A vida que está a viver não pertence ao prezado amigo, a você. A qualquer momento pode perdê-la. A Bíblia diz claramente que é Deus, apenas Deus, quem tem o poder para dar e tirar a vida. 1 Samuel capítulo 2, versículo 6. E a vida humana é algo extremamente precioso e valioso para Deus, pois foi Ele quem soprou no homem o fôlego da vida. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Mesmo depois do pecado entrar no mundo, Deus enviou seu Filho e Ele também deu a sua vida. Lá Ele deu a sua vida para o perdão dos nossos pecados e para nos dar vida eterna. Todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João capítulo 3, versículo 36. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal. Ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos. Deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.